O beijo do Dalai Lama. A comunidade de meditação, de simpatizantes do budismo, de espiritualidade. Hoje teve uma notícia bem bombástica, hoje no dia 10 de 4 de 2023. Um vídeo que viralizou na internet mostrando o Dalai Lama chegando para uma criança entre os seus 8 e 10 anos e pedindo para ela chupar a sua língua. E isso levantou muito debate com casos anteriores, com outros líderes religiosos, com gurus. O que será que acontece? E muitas vezes nós apoiamos toda a nossa prática, a nossa vida, e colocamos na mão de algumas pessoas. Esse é o nosso tema hoje do Chá com Prosa. Estou aqui com a Vivian e com o Sussumo, e tenho certeza que vamos trazer alguns pontos muito interessantes, de muita reflexão, sobre o que acontece dentro do mundo da espiritualidade e queremos saber aí a sua opinião. Então, já fica o convite para você colocar nos comentários o seu olhar sobre isso. E eu estou muito curioso aqui para saber como esse vídeo tocou o Sussumo e a Vivian, quais são os pensamentos. Pessoal, eu particularmente sigo alguns grupos, né, de meditação, espiritualidade, budismo no, nas redes sociais, no WhatsApp, e você vê todo tipo de fala, muita confusão, porque parece que a ação do Dalai Lama foi um pouco diferente daquilo que a gente esperava, né? Parece meio incoerente com toda uma história, né? Lembrando que ele é um ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Como isso tocou vocês, pessoal? Eu não posso negar que a cena me enoja, assim, me enoja e me causa uma confusão enorme na cabeça, justamente pela história de vida do Dalai Lama, assim, né? Eu acho que eu não consigo pensar em um lado só da história, assim, né? Quando eu penso na criança, na família, eu fico assim perplexa, né? O constrangimento daquela criança que a maioria dos vídeos tampa, né? O rosto da criança, mas dá para ver em alguns vídeos o rosto da criança. Então isso aí me mexe comigo profundamente, ao mesmo tempo que me deixa confusa, né, pela história de vida, pelas motivações que o Dalai Lama tem, né, e que ele demonstra, enfim. E assim, uma pergunta que não sai da minha mente é assim, mas talvez essa confusão seja justamente, talvez não. Essa confusão é justamente o que as pessoas vítimas de abuso e as suas famílias sentem, porque a grande maioria dos casos de abuso não acontecem em situações violentas, né? Acontecem em situações de afeto, que às vezes a pessoa fica em dúvida, né? Se ela está sendo cuidada ou será que foi isso mesmo, essa intenção? Então, isso está na minha mente, assim, eu não gostaria de acreditar nisso, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar que talvez essa seja uma possibilidade, assim, né? Eu não me sinto pronta para julgar o Dalai Lama em si, mas esse ato me gera um repúdio, assim, né? Então, a primeira ideia que me vem é essa, né? Assim, que essa confusão é algo familiar, né, para as pessoas que são vítimas de abuso, né? Justamente porque questiona aquela, será que ele teve a intenção? Ele não deveria estar cuidando de mim? Se você for escutar vítimas de abuso, é esse tipo de discurso, né? Então, eu acho que é uma questão que está mexendo comigo, assim, nesse sentido, né? Bom, eu não sei se eu estou falhando aqui, mas acho que a minha internet não está tão boa, né? É, a gente estava conversando hoje cedo e o Marcelo me contou essa, né? Ah, você viu do Dalai Lama e tal? Eu não sabia de nada. Daí ele só me contou de um vídeo, né? E quando o Marcelo falou assim, contou o que que aconteceu, a primeira coisa que foi até difícil de imaginar isso acontecendo, assim. Acho que eu só vou acreditar vendo, né, que isso aconteceu. Primeiro eu não consegui imaginar isso acontecendo. Depois quando eu vi, sendo sincero,
eu até que vi com mais leveza do que eu imaginei, né? Acho que quando eu imaginei, quando eu só ouvi, eu fiquei meio atordoado. E quando eu vi, acho que eu imaginei, sei lá, assim, o que eu senti foi menos do que eu senti quando eu imaginei. E a primeira coisa, assim, de fato, eu acho que é difícil a gente julgar alguém, mas é difícil não julgar, né? É interessante perceber que é quase impossível não julgar. Então, quando eu imaginei, eu já assim, será que, né? Sim, já vieram vários julgamentos. É, e julgamentos morais, assim, né? No sentido, o que que é certo, o que que é errado. É, e num segundo momento, esse não julgar, não é que não é não julgar, é não julgar imediatamente, né? Sim. Não, a gente pode discernir e pode julgar e deve julgar, eu diria. Mas talvez requer algumas considerações, né? E a primeira vontade minha para eu olhar para isso é assim, eu não gostaria de ver só essa cena. Eu gostaria de ver um contexto. Mesmo que só essa cena já dá uma vontade de falar tudo, né? Então, eu gostaria de saber de um contexto muito mais amplo do que um recorte. Eu acho que isso é em geral, né? É fácil a gente julgar recortes. E a gente faz isso não só de vídeos, de trechos, de falas, de frases. A gente julga recortes. Então, às vezes, eu acho meio o quê? Traiçoeiro e ingênuo até esse olhar para recortes, né? Eu fiquei É, com essa mesma vontade, Sussumo, de ver o vídeo completo, assim, porque eu também fiquei com essa falta de Mas, informação, né? pessoal, Mas só para fazer um. eu- mas assim, mas praticamente em nenhum contexto isso é algo que a gente possa. Eu até trouxe aqui algumas informações sobre a cultura tibetana, sobre mostrar a língua, né? Na nossa própria cultura, nos anos 80 mesmo, chegava para a criança, o gato comeu sua língua, e a criança mostrava a língua, né? Na cultura tibetana existe um processo até meio político que as pessoas mostravam a língua para falar que não estava junto com o imperador numa história antiga do Tibete, porque esse imperador era chamado de língua preta, então você mostrava que você não estava, era um sinal. Mas dentro do contexto atual do mundo, é, 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 na minha opinião, aquilo é condenável. Acho que é importante ver o contexto. O não julgamento que surgiu na minha cabeça foi, para mim, é um caso de senilidade. É uma pessoa que está ficando senil, e não é porque ele é o Dalai Lama que ele não está sujeito às dificuldades da idade, né? Então, do mesmo jeito que algumas falas do Silvio Santos me causaram estranhezas há um tempo atrás. Então, na minha opinião, ele está senil. E em 2011, pessoal, ele pediu a aposentadoria e foi negado para ele. Então tem um ponto, né? É uma pessoa, um velho de 87 anos. E há dados, né? Há conhecimento que às vezes as pessoas idosas, elas perdem alguns freios sociais, né? Até por um processo degenerativo cerebral mesmo. Agora, o ato em si, ele é condenado. O ato em si é errado, né? O ato em si é errado. Tanto que a própria conta do Dalai Lama, ele pede desculpas. Se não fosse errado, ele não pediria desculpas. sim, eu acho que concordo com o Marcelo, né? Assim, existe um discernimento. A primeira palavra que me veio, talvez aliviando um pouco isso, eu achei um ato até, não sei se seria essa palavra, ingênua. Assim, ingênua no sentido que, assim, pelo amor de Deus, se tiver um pouco desse discernimento, isso não é necessário.
esse contexto cultural que a gente vive, né? Então foi, assim, totalmente desnecessário e ingênuo a ser feito, assim. E de fato, não só ingênuo, mas talvez faltou uma clareza do que é conveniente socialmente até, né? E não socialmente, E, né? e é Aí a interessante que gente, você vê na feição dele, assim, no vídeo, uma naturalidade, né? Assim, isso que me gera estranheza, como se, assim, se fosse algo tão intencional, a naturalidade com que ele faz aquilo de maneira, assim, na frente das câmeras, não sei, assim, é estranho, né? Faz a gente questionar isso um pouco, assim. parece que não tem É, maldade na minha opinião, exatamente. é, Uhum. na minha opinião, não é coerente com toda a história do Dalai Lama. Há uma não coerência. Mas isso a gente já viu casos em outros líderes religiosos também. É, o Dalai Lama ele é conhecido por fazer brincadeiras assim, às vezes até de maneira ingênua. Agora tem um exercício mental importante para a gente fazer aqui. Se você a gente, e eu faço esse convite para quem está assistindo ou vendo, ou ouvindo a gente. Imagine um líder religioso que você não gosta e não se identifica, ou uma pessoa que você não gosta, um vizinho ou alguma coisa, e você visse esse vídeo. Por quê? Porque, pessoal, eu vejo algumas pessoas justamente contextualizando, e aqui eu falo isso para os dois lados. Se não houve culpa no Dalai Lama, geralmente a gente levaria a culpa para quem a gente não gosta. Então a gente tem que relativizar algumas coisas, né? Porque a gente tem, essa é uma habilidade da retórica humana. A gente tende a advogar em direção àquilo que eu quero acreditar muitas vezes. Mas se a gente fizer o exercício, se fosse alguém que eu não gostava, ou um líder religioso de uma tradição que eu não me identifico, a grande chance de estar numa ira enorme, gigantesca. Né? Se fosse um padre dentro do histórico que a gente tem da Igreja Católica, a gente já estaria com todas as pedras na mão, independente da idade, independente de qualquer coisa, independente se foi algo normal, sabe? Isso foi feito com o próprio Michael Jackson também. Então, eu acho que tem duas coisas, né? Sim. Essa cultura do cancelamento e da raiva. A primeira coisa que quando eu vi foi, será que isso não é deepfake? Né? Que hoje você consegue fazer vídeos. Eu falei, será? Mas a gente viu que não é. Né? Então, acho que a gente sempre tem que ter um pouco o pé atrás e tomar um certo cuidado, mas se a gente fizer esse exercício de alguém que a gente não gosta e aquele vídeo, porque pessoal, a cena ela é pesada. Eu vi alguns tibetanos falando sobre essa questão cultural, eu vi sobre até a, a própria idade, mas ela é uma cena complexa e complicada. Né? Do mesmo jeito, como eu sempre falo, se alguém fizer uma piada que os trapalhões faziam quando eu era pequeno, a pessoa ela vai ser cancelada na hora. Então, mas na minha opinião, é um caso de senilidade, porque não, não sei. Ali na frente das câmeras, não é algo que sei Sim. lá, faz E muito sentido. até em muitos casos, né, de gurus, né, ou de qualquer posição de poder, né? Nem precisa ser guru, precisa ser o Dalai Lama. Poder até pode ser de pai para filho, né? De irmão mais velho para o irmão mais novo. Um pouquinho mais de poder. É interessante como essas situações de abuso, e às vezes abusos sutis, elas acontecem inconscientemente, né? Então, eu mesmo, ao presenciar isso, me veio a palavra abuso, sim, porque ele tem uma posição de poder enorme sobre, eu diria, qualquer ser humano hoje em dia, né? Você está na frente dele, qualquer ser humano vai se sentir assim abaixo dele. E ele está falando para o outro fazer isso. E o que eu vou fazer? Quem sou eu para não obedecê-lo? Sei lá, fazer o quê? Né? Então, qualquer relação de E poder, sendo gravado ainda, né, Sussu? Não, e na frente de um monte de gente. Né?
Sim, Não, no sabe, palco, pessoal, né? eu acho que assim, o abuso de poder, o abuso de poder, ele acontece e ele faz parte da natureza humana, infelizmente, né? Tanto o abuso financeiro, o abuso de força, isso é algo. Eu acho que o que choca e deixa todo mundo preocupado é que quando a gente fala do abuso de um guru é alguém que tecnicamente seria uma versão superior ou mais polida dos seres humanos. E como você falou, muita gente dedica a vida, né, todo o seu caminhar em nome de um guru. E isso é tão forte, né, que aquele cara que trabalha com autoajuda, né, o Tony Robbins, ele pegou e fez um vídeo, um filme, um livro falando: eu não sou o seu guru. Então, do tipo assim, não se apoie em mim como alguém perfeito. Eu Acho que é acho que a melhor você questão do repetir, guru, Marcelo. acho que travou, pessoal, para mim. E o Tony Ah, Robbins não, o que eu estava é falando, aquele né? de Desculpa, coach, né? travei. Ele é um coach, né? Ele é um coach. E aí ele faz um vídeo, um filme, falando assim: eu não sou o seu guru. Algo do tipo assim: não apoie a sua vida em mim, porque eu não sou um ser perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Quando a gente busca uma figura religiosa ou um guru, é alguém que a gente muitas vezes deposita. Né? Eu lembro a visão que eu tinha de olhar um padre quando eu era pequeno. É uma figura muito superior. Já conversei com alguns amigos meus evangélicos e eles falam do pastor como alguém do tipo que dialoga com Deus diretamente. Eu acho que o ponto do líder religioso, do guru, ele está acima da imperfeição, porque todos nós somos imperfeitos. Pessoal, tem uma história muito interessante que a primeira vez que eu ouvi a passagem bíblica, né, onde vão apedrejar uma mulher e Jesus fala: atire a primeira pedra que nunca teve um pecado. Vocês estão me ouvindo? Sim, atire a primeira pedra para quem nunca fez um pecado. Estão? Sim? Desculpa. É. E eu tinha, acho que a primeira vez que eu ouvi isso, eu tinha uns 8 anos de idade. E aí eu lembro que eu pensei, eu não posso atirar a pedra. Com 8 anos de idade, sabe? Tipo, com 8 anos de idade, eu já achava que eu era um pecador, né? Então, eu acho isso interessante, essa parábola, essa história da Bíblia, ela é incrível, porque né, quando Jesus põe assim, olha, todo mundo aqui é pecador e está se desenvolvendo. Todos nós. Agora, um É, líder religioso, ele se veste de uma força. E isso algo complicado. Então, acho que vira aqui uma grande reflexão para tomarmos cuidados, porque a gente tem. Depois, acho que a gente pode trazer uma lista aqui de alguns casos semelhantes como esse do Dalai Lama. sim. Sobre abusos, eu acho que o Marcelo já discorreu um pouco, né? Existem inúmeras formas de abuso, né? E o interessante desse caso do Dalai Lama é que é um abuso que a gente pode ler como um abuso sexual até, né? Num lado sensorial, sexual, língua, né? E isso tem um choque grande, assim, e está muito frequente e presente, né, em relações de poder, esse abuso sexual. E, inclusive, talvez contraste mais, porque isso acontece em líderes religiosos, né? E, às vezes, líderes religiosos que têm uma relação diferente com a sexualidade, né? Então, o quanto isso choca em vários aspectos, né? E daí, para mim, vem o questionamento, né? O quanto até o caminho dentro da espiritualidade existe de fato eu vou usar essa palavra, um amadurecimento da sexualidade humana, ou simplesmente uma repressão de uma sexualidade não vivida, né? Então, eu diria que tem muitos caminhos espirituais, religiosos e institucionais que talvez não só não valorizem, mas desprezem
e negligencie essa área da vida humana que não é trabalhada nesses lugares, né? No caso do Dalai Lama, eu concordo com o Marcelo que eu sinto que é mais uma senilidade do que uma sexualidade não trabalhada, assim. Mas mesmo assim, parece que tem um jogo aí, né? De forças aí. Porque primeiro que esses casos de abusos religiosos não acontecem só com quem pratica o celibato, né, Sussumo? Acho que esse é um ponto importante, né? E, por exemplo, se a gente for pegar e olhar o histórico, por isso que eu falei da gente pegar e colocar essa mesma imagem em outros líderes ou outras pessoas, né? Porque eu acho que só isso traz uma clareza, porque quando há uma simpatia é muito complexo, né? Quando há uma simpatia é muito difícil. Quando eu li O Sal da Terra, na época ele era o Papa Bento XVI, ele escreveu um livro chamado Sal da Terra, né? Quando ele era conhecido ainda como Joseph Ratzinger. E ele fala sobre o celibato. Pessoal, aqui está travando para mim, não sei se está travando para vocês. Tô ouvindo, deu para acompanhar. Está ouvindo? Então tá ótimo. Perfeito. O Joseph Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, quando ele fala inclusive ele é conhecido por ser um grande teólogo, né, um teórico incrível. E eu gosto dele, né? Quando eu li esse livro, eu criei uma certa admiração por ele. E ele fala do celibato, ele fala assim: os padres têm que voltar a praticar o celibato não porque a instituição religiosa manda, e sim por uma vocação, porque a igreja é casar-se com Jesus, né? Então ele fala para ir pelo sentido. E hoje, né, sabendo o tanto de casos de pedofilia que o Ratzinger ele acobertou na época que ele foi papa, é algo assustador e que dói, né? Então, e a gente sabe, provavelmente por pressão política gigantesca, porque isso é abalar toda a igreja, né? Como abalou, mas a gente vê algo que acontece de maneira recorrente. E aqui eu acho que tem um ponto que vai muito na direção do que você estava falando, Sussumo. A humana, no caso do celibato e olhar, a gente tem que entender que o ser Melhor você humano repetir ele sua é falho. frase. Ah, o quê? Não, o que eu quis dizer é que assim, indo em direção ao que você falou, né, sobre a natureza da sexualidade humana, a gente tem que pensar de uma maneira mais profunda sobre a natureza falha humana. Vamos voltar para a fala de Jesus de novo. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E aqui eu colocaria todos os líderes religiosos como ser humano possível de falha para que ninguém se apoie neles. E sim, talvez tente caminhar em algumas direções que de repente faça sentido. Mas a gente não pode esquecer que há um ser humano que pode ser falho, e eu não devo depositar toda a minha vida ou saber naquilo. Até porque a gente tem um histórico que fala que isso pode ser perigoso. Né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, e vocês conhecem, que foi criado para ser um grande líder religioso e sempre pegou e falou assim: eu não sou, apesar de ter acabado virado, que é o Krishnamurti. Ele fala: não se pode ter um mestre, não se pode ter um guru. Né? Tem uma frase dele que eu até coloquei aqui, ele fala: não há professor, não há aluno, não há líder, não há guru, não há mestre. Professor, o aluno, você é o mestre, você é o guru, você é o líder, você é tudo. Então, nesse ponto, acho que a gente pode lembrar como professores que a gente teve. A gente teve alguns professores, mas a gente não vai viver totalmente de acordo com aquele professor. A gente aprendeu algumas coisas com aquele professor. Mas, muito provavelmente, ele é um ser humano humano, né? Usando uma frase do João Paulo II, que também é acusado de um monte de coisa, né? De conivência com algumas coisas, mas ele fala: o homem santo é o pecador que jamais desistiu. Então, talvez seja interessante olhar o homem santo, sim, como um pecador também. E mesmo que Eu acho que é muito não seja o caso do importante. Dalai Lama,
a senilidade. Desculpa, Vivian, pode falar. Não, eu acho que é importante a gente lembrar da nossa responsabilidade, né? Quando a gente se envolve, sei lá, numa crença religiosa ou quando em qualquer tipo de atividade que você vai ter alguém em quem se espelhar, sei lá, um professor, né? Mas eu acho que não dá para assim esperar isso quando a gente está falando de crianças, né, ou falando de pessoas em alguma situação de vulnerabilidade, né? Então eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade de saber que eu não vou apoiar tudo naquele mestre, né? Mas talvez, enfim, como você falou, você é o aluno, você é tudo, você é o mestre, você é tudo. Só que às vezes é mais difícil isso quando você está mais vulnerável, né? Então você acaba se ancorando nas coisas ou nas pessoas como algo que vai te salvar, né? E é aí que muitas vezes acontecem essas situações de abuso, né? Então, uma pessoa que. E mesmo assim, às vezes a pessoa que está sofrendo um abuso, ela se questiona, ela entende que aquilo talvez não seja o esperado, mas se as outras pessoas que estão ali estão aprovando ou não estão fazendo nada a respeito, ela começa a achar que ela que é o problema, né? Então eu acho que por mais que a gente possa considerar, né? Porque se a gente pensa, então se não houve uma intenção, será que isso deixa de ser crime, né? Enfim, tem uma série de, de questões culturais, né, a serem levadas em conta. Eu acho que tem essa questão da senilidade, mas não dá para relativizar esse ato, né? E eu acho que isso que você está falando é super importante, assim. Acho que a gente tem que não se ancorar, porque isso quem faz não é necessariamente o mestre ou o guru que faz isso. Na maioria dos casos, né, de líderes religiosos que são sérios, não é ele que se coloca num lugar de Deus. Assim, quem faz isso muitas vezes são as próprias pessoas que acompanham ali aquela religião, ou a religião da forma como é construída, né? Então, acho que isso é um ponto também, né, que a gente tem que levar em consideração. É claro que isso também inclui a ideia de que os professores, os gurus, os mestres, né, os catedráticos, os papas, os padres têm o seu lugar na sociedade, né? Tem o seu papel. Não é que eles não servem para nada e vamos destituir tudo isso, né? Então tem um caminhar de qualquer saber, a gente sim olha para quem caminhou antes da gente, né? Então a gente olha com reverência, olha como guias, sim, que já trilharam um certo caminho que a gente não caminhou ainda, né? A ideia é a gente ter consciência de uma relação, às vezes, abusiva, né? Ou às vezes de um poder tão grande que tira a sua própria autonomia e liberdade nas suas próprias escolhas, né? De ser um pau mandado, simplesmente, e não discernir sobre si mesmo, né? Eu acho que tem, é só para Mas o não ponto é uma criança de polarizar, 9 né? anos também, né? É uma Oi? criança. Aqui é algo muito complexo. A gente não está falando, de repente, de um adulto, né? Às vezes a gente escuta isso conversando com amigos, que a pessoa encontra o amor da vida, deposita toda a felicidade ali e, de repente, está numa situação que, né? Eu até brinco, eu falo nessas questões de relacionamento que contos de fada existe só num lugar, só em Walt Disney que fica lá na Flórida. Né? Então você encontra algumas pessoas que começam a entrar no relacionamento e fala, essa pessoa é responsável pela minha felicidade ou é a melhor pessoa do mundo? Não. Tem que ter os pés no chão, nesse caso, no relacionamento. Só que aqui a gente está falando de alguém adulto que colocou as suas fantasias na mão de alguém. Tem um ponto aqui, mas a gente não deve colocar na mão de ninguém. O problema é que a gente está falando de criança. Né? A gente está falando de 9, de 10, de 5, como muitos casos de coroinhas, por exemplo. Né? Eu já vi casos na clínica onde a pessoa ela fica realmente em dúvida quando ela é criança. E quando ela é criança, muitas vezes ela nem sabe que aquilo que está acontecendo é algo errado. O trauma muitas vezes não acontece na infância, vai acontecer quando ela é adolescente ou adulto. Que aí vai falar, meu Deus do céu. Né? Então, é,
é importante a gente pegar e separar um pouco aqui, sabe? Sim. Separar um pouco. Porque é por isso que existe a maioridade, por isso que existe a ideia de pedofilia e etc. Eu, particularmente, vocês, como vocês sabem, pessoal, também sempre fui um grande simpatizante do Dalai Lama, sabe? E acho a história do Dalai Lama incrível, espetacular, e acho que um grande professor, né? Eu jogaria todas as minhas fichas ali no caso de senilidade, que é uma doença. Agora, existem outras doenças também, que também é doença. Então isso choca. Acho que esse é o. Agora ficou mudo, Marcelo. A gente parou de te ouvir, Marcelo. Acho que você deve ter clicado no mudo sem querer. Eu cliquei sim, foi isso que eu coloquei. Né? O que choca, o que é mais, acho que assustador, é. Você tem uma história muito interessante do Dalai Lama. O primeiro livro que eu li do Dalai Lama foi A Arte da Felicidade. E naquela época, quando eu procurava esse tipo de literatura religiosa, eu procurava um tipo de poder, sabe? Não sofrer, ser um ser humano, né? Acima, evoluído. E quando ele diz no livro que ele ficou triste porque a mãe dele morreu, eu fiquei decepcionado. Eu falei, poxa, ele é um líder religioso, é alguém que é considerado super sábio, né? Dalai Lama quer dizer oceano de sabedoria, e vai ficar triste porque a mãe dele morreu? Na época, que eu tinha uns 17, 18, sei lá, eu fiquei decepcionado. Não, se for para ficar triste também, nem vou ler isso aqui. Sabe? Tipo, eu não quero a tristeza. Hoje eu tenho um olhar totalmente diferente. Acho que é muita coragem tocar a emoção. Mas o problema é esse: é que a gente olha a pessoa como absurdamente superior. E isso é uma tendência humana. Às vezes a gente olha o médico como superior, o advogado como superior, o professor como superior, e a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Né? Sim, É importante ouvir, se você foi no médico, é importante ouvir o médico, mas lembrar que é humano. E no caso de um líder religioso, isso vira uma bomba. sim, humano e falível, né? Assim, Humano e falível, total. falível até no ponto de não ter consciência sobre seus próprios atos. Eu diria um pouco isso. Se o Dalai Lama tivesse plena consciência, estivesse mindful lá naquele momento, ele não faria o que ele fez. Você vai ser Então, apedrejado agora. eu diria que muitos atos de abuso de poder acontecem, às vezes de forma consciente e muitas vezes de forma inconsciente. Então, eu até convidaria a cada um de nós, né, a todos, humanos, viventes, a se perceberem numa relação onde você é superior e o quanto é fácil, eu diria, escorregar e cometer atos de forma abusiva com qualquer pessoa que está abaixo de você. Mesmo sendo, sei lá, pode ser o faxineiro de uma loja que você acha que você é superior a ele e você trata de uma forma abusiva e você não tem consciência disso. Às vezes a gente carrega padrões aí, ou a gente está num dia ruim e a gente mete o pau em todo mundo que a gente encontra, né? Então é um lapso assim que é muito fácil de acontecer com qualquer ser humano. Somos falíveis e eu diria que foi uma cena triste, é um momento triste. E não é por isso que eu diria que, não que não seja condenável, mas não vou dizer que o Dalai Lama agora, a partir de hoje, ele é imprestável. Ele não serve mais para mim, né? Assim, eu jogo fora tudo que ele já fez, ou quanto ele contribuiu com a humanidade por um ato. Será que é isso que eu devo fazer? E muito acontece isso, né? Quando eu me decepciono com algum professor, algum superior, que eu depositei muitas fichas, eu me decepciono drasticamente, aliás, com situações de abuso sexual, inclusive,
quantas pessoas abandonam e nunca mais eu sigo essa pessoa, eu ouço nada, não leio nada e não confio nem um pouco nessa pessoa. Bom, isso acontece e vai acontecer sempre, em qualquer momento. Eu É, acho que uma sabe, coisa que é importante, né, Sussuma, é que. Eu e o Marcelo começamos a falar junto aqui, né? Mas eu acho que é importante separar o ato das pessoas, né? Assim, eu acho que nesse caso específico, né, parece ser um ato isolado do Dalai Lama, assim, né? Não é uma coisa que tem registro ou tem relatos que saíram, pelo menos, que repercutiram. Isso não é, eu não estou passando pano para ele. Esse ato, na minha opinião, é condenável. É muito condenável, independente dele ser o Dalai Lama enfim. Mas não quer dizer que a pessoa dele seja uma pessoa necessariamente condenável, né? Porque esse ato não é condizente, como eu falei, com a motivação que ele pregou e que ele segue na vida dele a vida inteira. Eu também questiono essa questão da senilidade. A única coisa que me preocupa aí nessa separação entre o ato e a pessoa é o quanto que também às vezes a gente pode relativizar e ficar olhando para o caso da pessoa que assumiu esse ato e não da vítima, que nesse caso eu considero que essa criança foi vítima, independente de ter sido intencional, independente de ter sido. Eu considero essa questão como um abuso sexual, né? Mesmo que não tenha sido a motivação dele, né? Então eu acho que, pensando em justiça, assim, esse ato não pode ficar, né, a parte de algum tipo de discussão, enfim. Justamente porque a gente está falando de uma parte que é muito vulnerável, né? Então eu acho que é isso, assim, não, eu acho que qualquer julgamento ou opinião extremamente forte ou, sei lá, contundente sobre isso, a gente vai incorrer em erro, né? E aí tem aquilo que o Marcelo falou, será que a gente não está com esse medo todo por causa de ser uma pessoa, né, que a gente aprecia, né? Se fosse um outro líder religioso que talvez. Mas eu acho que aí tem também um líder religioso que eu já não tenho nenhuma afinidade, sei lá, de valores e tal. Com certeza ficaria mais fácil, mais difícil para mim colocar as coisas em perspectiva, né? Mas eu acho que também tem uma questão cultural aí dos líderes religiosos aí, por exemplo, né, o Dalai Lama, que a gente está falando de uma religião oriental, né, e dos líderes religiosos aqui no Ocidente, né? Eu acho que a relação, enfim, com a sexualidade, com a visão de mundo é diferente, né? Assim, eu acho que tem isso também. sabe, pessoal, eu acho que indo um pouco na direção daquilo que o Susumu estava falando, é, eu acho que a gente pode sempre tentar extrair um pouco a humanidade da aprendizagem. Eu tenho isso para mim muito claro como um Osho, por exemplo. Eu tenho o Osho como um pensador que fala algumas coisas que eu acho interessante, mas não tenho ele como uma referência espiritual, né? Porque o Osho ele tinha falas muito agressivas, arrogante, né? Muito polêmicas, e ele fala que fazia isso de maneira intencional. Mas não tenho ele, agora tem algumas coisas que eu gosto. O ponto aqui, eu acho que dói muito, é a questão do Dalai Lama. A gente está falando, poxa, parece que é um ato isolado. Agora, ato isolado por ato isolado, até quando você escuta um escândalo de um padre, também é um ato isolado, se você nunca viu nada antes. Né? Até surgir alguma coisa, ele é um ato isolado. Então, eu acho que há a culpabilidade, sim. Né? Eu acho que há esse evento que é bastante complexo. E acho, de novo, né, é importante a gente olhar, e todo mundo, porque como a gente bem sabe, até casos de abuso infantil, ele acontece por pessoas próximas, pessoas da família, com os cuidadores. Então, olhar a natureza humana, do mesmo jeito que eu peguei e falei assim, ninguém pode entrar num relacionamento achando que aquela pessoa vai salvar a vida, eu acho que isso é um ponto de amadurecimento humano. Porque a gente quer algo ou alguém para nos salvar, a gente olha.
tem gente que fala assim, ah, eu não vou mais confiar na humanidade, porque a humanidade... Não, peraí, não é assim. É entender a natureza humana. Ao entender a natureza humana, a gente fica mais atento. Não quer dizer que as pessoas são ruins, né? Agora, o que causa, acho que repulsa e peso, é que dá aquele medo do tipo assim, o mundo não é tão seguro como eu gostaria que ele fosse. Ninguém é tão seguro como eu gostaria que ele fosse. E não é, né? Então a gente tem que entender a natureza humana, do mesmo jeito que a gente é falho, os outros, né? Eu faço essa brincadeira às vezes quando eu estou dando curso. Tem alguém aqui que está ouvindo a gente que nunca mentiu? Tem? Alguém que nunca magoou? Alguém que olha para trás e fala, não se arrepende de algo que fez? Não tem ninguém. Todo mundo que está ouvindo aqui está nisso. Então, é só entender um pouco a natureza humana. Do mesmo jeito que eu não posso sair, infelizmente, no Brasil e achar que ninguém vai me assaltar, mas a verdade é que essa é uma realidade que também acontece em outros países, né, de primeiro mundo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu às vezes eu brinco, né, porque quando eu pegava e citava alguns líderes religiosos em algumas aulas, principalmente quando a gente está falando do budismo, as pessoas usavam o Dalai Lama como alguém, sabe, que você não pode condenar nada. Aí eu brincava assim, poxa, mas então tá. Imagina um líder religioso que tem uma coleção de relógios caros, onde um relógio só custa US$ 500.000. Um só. Um dos relógios da coleção. Imagina um líder religioso que falou assim: não, os africanos têm que ficar na África. Não podem emigrar para a Europa, porque a Europa é para os europeus. Imagina um líder religioso que falasse assim: olha, quem for entrar no meu lugar aqui, no meu papel religioso, tem que ser uma mulher atraente, melhor do que eu. O que vocês iam achar desse líder religioso? Vocês sabem quem que é esse líder religioso, pessoal? Falou todas essas coisas? E que tinha essa coleção de relógios? Né? Porque uma das principais críticas que se tem do Osho é que ele tinha 96 Rolls Royces. Né? Mas quem tem uma coleção de relógio, que um relógio custa US$ 500.000, quantas pessoas podem ser alimentadas com US$ 500.000? É o próprio Dalai Lama. O próprio Dalai Lama. Né? E o Dalai Lama nunca escondeu isso. E eu acho que aqui é um ponto importante, porque o Dalai Lama também nunca escondeu a humanidade dele. E como a Vivian falou, não, acho que o Susumu falou, geralmente as pessoas endeusam o outro. Isso é perigoso. Esse endeusar o outro, colocar toda a sua felicidade, o seu bem-estar na mão do outro, é perigoso. E no caso de uma criança, quem é responsável por aquela criança tem que não tem que tomar cuidado. Eu vi algumas pessoas falando assim: se fosse meu filho lá, aquilo teria virado um barraco. Eu vi isso. E tá errado? Acho que esse é outro lado, É. né, Marcelo? Se tem uma. Sabe, se tem uma coisa que a gente pode pôr um pouco em dúvida, só para terminar, é que se o Dalai Lama visse aquilo como um ato leviano, dificilmente ele teria feito na frente das câmeras. Né? Porque o ladrão, quando ele vai roubar, ele não quer ser pego. Aquela pessoa que está cometendo um ato delitoso, ela faz isso escondido. Então, isso corrobora a ideia de ociosidade ou de inocência. Né? Do mesmo jeito que você nunca viu o Silvio Ou de Santos cometer algum uma gafe. transtorno de personalidade que a pessoa acredita que aquilo de fato, que ele realmente tem aquele poder, que não é o caso aqui. Mas, né, existem Sim, casos de abuso que as acontecer. pessoas documentam, inclusive, porque elas acreditam tanto naquele método delas e tal, que elas também se perdem ali, né? Então, também é Por uma exemplo, possibilidade, né? Não nesse na caso história, necessariamente. na história do Silvio Santos, você nunca viu ele cometer uma gafe tão feia como ele está cometendo nos últimos anos. E também é uma pessoa de praticamente 90 anos, sabe? Então eu acho que a pessoa fazer na câmera é porque talvez foi como a Vivian falou, ou ela tem algum problema mental muito grave, que eu acho que não é o caso, ou ela está sendo ingênua, né? Ou ela está senil mesmo e não está vendo erro naquilo. Não exclui a culpa. Mas Sim. eu não acho que alguém que sabe que está cometendo um erro vai fazer isso para todo mundo ver. Agora, como eu falei, há a culpa sim e há o erro. Acho que isso é indiscutível.
Para falar de um ponto, né, que o Marcelo trouxe é da criança, né? Eu acho que o foco aqui pode ser como a gente olha esse fato, essa situação, e como o que que a gente, como a gente deve olhar o Dalai Lama agora, né? Mas acho que antes e mais importante do que isso é olhar para a criança, né? Será que essa criança foi amparada logo após essa situação? Amparada no sentido assim, como que você está se sentindo, né? O que que de ter uma sensibilidade de perceber na criança se ela se sentiu assim, abusada de fato, né? E qual que é a necessidade dessa criança que se sente abusada ou não se sente abusada? O que que a gente pode oferecer? Será? Então, o meu interesse agora e a minha curiosidade foi o que que aconteceu com a criança, o que está acontecendo com a criança, como que a família se sentiu, né? E para mim, às vezes, essa palavra desculpa, nem sei como foi em inglês, né, que o Dalai Lama o, formalmente se pronunciou, mas eu não gosto muito da palavra desculpa, né? Porque parece que eu tiro a minha culpa. Sim. E não é eu tiro a minha culpa, eu quero me responsabilizar sobre o que eu fiz, né? Então, talvez o Dalai Lama, querendo se responsabilizar e reconhecendo o que fez e o impacto que isso trouxe na vida da criança e da família da criança, ou até para o grupo que a criança pertence, o que aconteceu? Qual foi o impacto que eu causei com esse ato? Como eu posso, talvez até compensar ou até reconciliar alguma coisa que eu reconheço que de repente eu errei. O que que eu posso fazer a partir de agora, né? Como eu posso me relacionar a partir desse momento que o fato já aconteceu? Então eu gosto de ver que o mais importante, às vezes nem é o Dalai Lama, pode ser, mas o mais importante é essa criança, essa família, esse grupo a quem ele pertence, né? Como que a gente olha? O que que foi feito? O que que foi oferecido? O que que o Dalai Lama pôde oferecer para essa criança, essa família? Eu acho É, que eu, eu, é um eu, lugar. eu peguei aqui o pedido de desculpas do Dalai Lama, acho que é legal a gente pegar e falar. Né, isso está na conta da rede social do Dalai Lama. Né? Então ele não fez um vídeo falando, por exemplo, é o que está lá. Está circulando um videoclipe que mostra uma reunião recente em que um menino perguntou à Sua Santidade Dalai Lama se ele poderia lhe dar um abraço. Sua Santidade deseja pedir desculpas ao menino e à sua família, bem como a seus muito amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado. Sua Santidade costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta o incidente. É uma nota que foi divulgada pelo Twitter do Dalai Lama. Né? Ao meu ver, bem político, né? Bem formal. É alguém que escreveu também, me parece. Né? Foi alguém que escreveu. Sim. E talvez tenham usado a palavra sorry, né? Provavelmente, sorry. Apologies, usaram his Apologies. apologies. Tá ouvindo, Beleza. Marcelo? Agora eu tô vendo. Eu não ouvi o que Sim. o Sussuma falou antes. Não, É, é que às vezes o apologies, é, de fato, acho que a tradução seria mais um pedido de desculpas mesmo, né? ah, Nenhuma vontade de compensação ou de se responsabilizar e, e oferecer cuidado para essa família, essa criança. E aí, pessoal, qual é o veredito de vocês? Veredito é pesado, né?
Nossa senhora. Quem dera. Acho que a gente não está nessa posição, né? Eu acho que é. E nem é nossa intenção muito essa, né? Eu acho que é trazer isso, porque eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, porque o que eu tenho visto, né, nesses grupos, inclusive, são pessoas com medo de olhar para isso, né? Mas se a gente não olha para esse tipo de comportamento, para esse tipo de coisa, como que a gente está realmente comprometido com compaixão, né? Eu acho que ter a coragem de olhar para um líder religioso que você estima fazer uma coisa dessa nos ajuda a ter mais responsabilidade sobre o que a gente precisa fazer, né, para proteger essa criança, para oferecer o que ela precisa e muitas outras, né, como no próprio pedido de desculpa, o dano que isso pode ter causado. A gente precisa olhar para isso, né? Então eu acho que o papel é esse, é olhar para isso sem tentar, né, na medida do possível, não colocar aquela carga de julgamento que você já fecha os olhos para qualquer possibilidade, mas também não com uma negligência que você não acredita que isso é possível de ter acontecido e eu prefiro não olhar para isso, né? Eu acho que uma ação compassiva é você ter coragem de olhar para isso, falar sobre isso, fazer o que é necessário, né? Ir contra, talvez, pessoas que você admira, e é isso, né? Eu acho que, na minha opinião, nesse caso, eu não consigo falar ainda o que eu penso exatamente sobre o Dalai Lama nesse momento, mas sobre esse ato, eu acho que isso é lamentável, assim, eu acho que é um ato que não deveria nunca ter acontecido e eu considero um ato de abuso, sim, né? De abuso sexual, mesmo que não tenha sido intencional, né? Por toda a situação de poder que ele está e com quem foi cometido, né? Então, agora, isso não vai fazer necessariamente eu questionar todas as coisas de sabedoria que eu sei que ele contribuiu e que ele contribui para a vida de muitas pessoas, né? Então, é assim que eu vejo esse incidente aí, como eles colocaram, né? Eu acho que a primeira coisa, uma palavra que me vem é integridade. Como olhar para uma situação com integridade? E para mim, o primeiro passo para olhar com integridade é, eu diria, olhar para si mesmo, né? Não sair à torto e à direita julgando sem freio e só julgando fora, né? Você só está olhando fora. Por isso que para ser íntegro, olha para você, para si mesma, para si mesmo, e percebe, eu ouvi o latido, né, do cachorro da Vivian, é, quantas cenas de abuso contra pets eu já ouvi, assim. Nem precisa ser de humano para humano. O quantas vezes a nossa forma de tratar um animal, às vezes é tão superior e às vezes abusiva, eu diria, né? Um filho, um irmão mais novo. Então, para mim é fácil, assim, eu, como ser humano, eu mesmo escorregar, pode ser abusos pequenos, mas eu reconheço que eu escorrego, assim, né? Desse olhar que eu reconheço que eu escorrego, ou seja, escorrego sem ter consciência que aqui eu acho que eu abusei um pouco dessa pessoa. Eu abusei um pouco dessa pessoa. Eu cometi um ato abusivo. E mesmo quando o Marcelo falou de crianças que sofrem abuso e nem sabem que estão sofrendo abuso, né? Acho que, bom, eu abro aqui que eu me reconheço nessa criança, assim, também. E me veio muito essa cena, assim, de ter sofrido algumas situações e eu nem sabia o que eu estava sofrendo. E depois de muitos anos de trabalho, veio essa imagem e me tocou, assim, tocou no meu corpo o quanto significou aquela situação vivida por mim. Então, eu diria que não há um ser humano que não comete um abuso e não é abusado, com muitas intensidades e muitas nuances aí, né?
Então, a partir desse lugar onde eu reconheço dentro de mim isso, eu posso olhar essa cena, essa situação, né? E reconhecer, sim, para mim é um recorte, mas claramente foi abusivo, né? É uma relação de poder, de lugar. E o que que eu faço a partir de agora que eu reconheço isso? Então, eu não vou jogar fora de fato tudo que ele contribuiu, mas reconheço essa situação, esse fato. Sabe, a minha fala acho que vai bastante em direção ao que vocês falaram, porque o que eu diria é que a gente tem que olhar todo mundo que a gente encontra como igual, inclusive um mestre, né? Às vezes a gente vê alguém que tem uma habilidade muito maior do que a gente, às vezes essa pessoa só começou antes, né? Essa pessoa, se for pegar o próprio budismo, né? Para o budismo todo mundo é Buda. A diferença de alguém que percebe isso e não percebe é um pouco de clareza, de estudo, de treino, né? Então, olhar o ser humano como um igual e não depositar a sua vida de uma maneira cega. Então, cuidar dessa relação. E eu acho que isso junta como o que o Susumu trouxe. Se eu não sou perfeito, o outro também não é. Então, eu acho que tem esse ponto de responsabilidade, de olhar, de percepção. E eu acho que quem tem um pouco mais de clareza tem que tentar cuidar, principalmente dos vulneráveis. Aqui tem que cuidar das crianças que são vulneráveis e os idosos são vulneráveis também. Os idosos são vulneráveis também, né? Então, quem tem aqui um pai idoso, por exemplo, com Alzheimer, você não vai deixar ele numa praça, sabe, onde ele vai meter os pés pelas mãos e ele não pode, sabe? Então, às vezes tem que olhar isso, né? Por exemplo, poxa, eu sempre tive um olhar tão interessante pelo Silvio Santos. Pô, podia ter deixado a história dele para trás, sabe? E ter cuidado, né? Às vezes, é claro que figuras de poder como o Silvio Santos e o Dalai Lama, é muito difícil alguém pegar e falar assim, ó, para, não vai, né? Mas idosos são vulneráveis também. Então, eu acho que eu termino falando de novo, né, o que o Krishnamurti diz. Nisso não há professor, não há aluno, não há líder, não há guru, não há um mestre. E não há salvador. Você mesmo é o professor, o aluno. Você é o mestre, você é o guru. Você é o líder e você é tudo. Eu tive professores incríveis na faculdade, mas eu pego algumas coisas desses professores e não pego de outros, né? Eu acho que o que a gente precisa como ser humano é talvez esse discernimento do nosso caminho, da nossa responsabilidade e se apoiar tão menos, porque o que dói nesses casos é que são figuras que a gente acreditava que eram supra-humanas, né? Que era acima, né, do que é ser humano, super-humanos, ali, acima de todos. E o que a história a história recente nos diz é que não há ninguém. E aqui eu acho que a gente pode gravar um outro Chá com Prosa só sobre líderes religiosos mesmo, sabe? Até para trazer uma normalidade, que você escuta críticas sobre Jesus, sobre Gandhi, sobre todo mundo, né? Então talvez seja legal essa contextualização. E acho que está todo mundo machucado, do mesmo jeito que a gente fica machucado quando a gente fica sabendo que um padre ele foi pedófilo e isso causa uma dor gigantesca. Essa criança tem que ser cuidada de uma maneira sábia, porque dá para fazer muito dinheiro usando a imagem dessa criança e a gente sabe que a sociedade às vezes ela é perversa nesse ponto, né? Então é tomar um cuidado. Acho que está todo mundo aqui com dor, principalmente quem era simpatizante do Dalai Lama. E eu acredito que talvez, espero, que ele também esteja com dor. Sim, eu acho que me veio. Acho que ele trabalhava tanto para a consciência, para a compaixão, né? Para as relações.
que como é beber disso tudo que ele traz e trouxe, e eu diria que sempre vai trazer, e olhar para essa situação com essa consciência, olhar para a criança com essa consciência, né? Para a família com essa consciência, e olhar para ele mesmo, para o próprio Dalai Lama, com tudo isso que ele já trouxe. E para nós, né? Como você bem falou na sua mensagem, né? Sim, para nós mesmos, E para nós também. falíveis, humanos. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Esse foi um chá com prosa denso, né? Até porque acabou de acontecer. Na verdade, não acabou de acontecer, mas a gente acabou de ficar sabendo e o mundo também. Então, pessoal, coloque aí seu comentário. É muito bacana a gente saber o que vocês estão pensando. É, E compartilhe. Talvez possa de alguma maneira ajudar a todo mundo a achar um pouco de paz aí no coração, no lidar com o que é ser humano, né? Eu acabei de lembrar do quanto o Tim Maia ficou decepcionado pelo líder religioso lá da imunidade racional, né? A gente pode contar isso numa outra história. E olha que o cara tinha sido responsável por ele parar de usar droga e etc. Né? Muito bem, comente aí o que você achou, o que você acha que deve se dedicar a partir de agora na relação com o Dalai Lama, com as crianças, com as relações de abuso. Até Tudo de mais, bom. Até pessoal. Um mais. abraço. Tchau.